Seja muito bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Peço que você fique até o final, que Deus ele tem uma palavra para o teu coração. O texto para a nossa meditação de hoje está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7. Temos, porém, estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência seja do poder de Deus e não de nós. Paulo, ao escrever essa carta à igreja em Corinto, em especial nestes versículos do capítulo 4, versículo 7, ele faz um duplo contraste, onde ele vai colocar de um lado o poder de Deus, o imensurável poder de Deus, e de outro lado ele vai colocar a fraqueza e a debilidade humana. Os tesouros são o poder de Deus, a graça, a luz do Evangelho que nos iluminou. E o vaso de barro somos nós, o ser humano fraco, fadado ao erro e ao fracasso. E o interessante é que Paulo, sendo um homem muito instruído, ele foi criticado certa feita pela igreja em Corinto, onde ele vai falar na segunda carta, no capítulo 10, no versículo 10, que ele realmente não era um bom orador e nem se importava em sê-lo, como haviam criticado. E ele vai reconhecer isso no capítulo 1, versículo 17 da primeira carta, onde ele vai dizer: eu não vos preguei Cristo em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas eu vos preguei Cristo crucificado, que é loucura para este mundo. Paulo ele tinha certeza que por mais instruído que ele fosse, ele continuaria sendo vaso de barro. Hoje em dia as pessoas querem ser mais preciosas do que o ouro. O culto às vezes é antropocêntrico. O louvor que deveria engrandecer e exaltar o nome de Deus se tornou antropocêntrico. O homem é o centro. O homem é tido por muito valioso, quando na verdade nós não passamos de vasos de barro que têm tesouros depositados dentro de si, para que a excelência seja do poder de Deus e não de nós. Paulo ele reconheceu que quanto mais próximo ele estava de Deus, mais fraco e necessitado da graça ele percebia que era. Nós podemos ver isso quando ele escreve o capítulo 12 de 2 Coríntios, quando ele fala: eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas extraordinárias que não é lícito ao homem contá-lo. E ele vai dizer: foi-me dado um espinho na carne para que eu não me exaltasse, para que eu não me gloriasse. A saber, o mensageiro de Satanás que veio me esbofetear. E por 3 vezes clamei ao Senhor. E ele me disse: a minha graça te basta, o meu poder, olha só os tesouros aí de novo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo tinha visto uma visão extraordinária. Paulo tinha sido arrebatado ao terceiro céu. Mas isso não fez Paulo se sentir melhor do que ninguém. Isso não fez Paulo se achar um super crente ou um vaso folhado a ouro. Pelo contrário, ele percebeu que quanto maior a experiência que ele tem com Deus, mais fraco ele tinha certeza que era. E não foi só Paulo que experimentou essa graça de Deus a ponto de perceber que ele era tão fraco assim. Podemos observar na vida do profeta Isaías, no capítulo 6 do livro de Isaías, ele vai dizer que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele via serafins com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e outras 2 voavam, e diziam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías teve uma visão extraordinária. Ele viu o Senhor assentado no seu trono no céu. E em vez de Isaías bater no peito e se gloriar de ter tido uma visão extraordinária, ele olhou para dentro de si e disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais fraco eu percebo que sou. Perceba que os grandes homens de Deus da Bíblia Sagrada
jamais se colocaram como sendo superiores. Pelo contrário, quanto maiores as experiências que eles tinham com Deus, mais pecadores eles percebiam que eram. O poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós somos fracos, nós somos pecadores, nós precisamos reconhecer isto. Nós precisamos reconhecer que somos vasos de barro, que se for preciso o oleiro deve quebrar e fazer de nós um novo vaso. O capítulo 5 de Lucas mostra Pedro na pesca maravilhosa. Após Jesus pregar à multidão que estava à margem, Jesus pede para que Pedro afaste o barco para alto mar. E quando Pedro está em alto mar, ele lança a rede, porque o Senhor Jesus havia mandado. E Pedro lança e faz uma pesca extraordinária, que a epígrafe do capítulo 5 vai dizer de a pesca maravilhosa. E em vez de Pedro bater no peito e se dizer o maior pescador da Galileia, ele vai olhar para dentro de si e vai se prostrar aos pés de Jesus e dizer: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Perceba que a grande experiência de Pedro não fez ele se sentir superior ou melhor do que ninguém. Pelo contrário, fez ele perceber o quanto ele era fraco, assim como o vaso de barro. E o favor de Deus, o poder de Cristo na vida dele, eram esses tesouros. Paulo, Pedro, Isaías foram homens que reconheceram a grandeza do poder de Deus e a fraqueza humana. Mais perto de Deus, mais humilde eu me torno. Quanto mais próximo de Cristo, quanto maior a experiência que eu tenho com Ele, mais pecador eu percebo que sou. Paulo, no capítulo 7 de Romanos, no versículo 24, ele vai dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele sabia o quão miserável ele era, pois quanto mais perto ele chegava de Cristo, mais fraco e miserável ele percebia que era. Ele deixa muito claro no capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 9, ele vai dizer: eu sou o menor dos apóstolos, sendo que Paulo escreveu a maioria do Novo Testamento, mas ele não se gloriou, sendo que Paulo ganhou mais almas e fundou mais igrejas do que os demais apóstolos, mas ele dizia: eu sou o menor dos apóstolos. Paulo, no capítulo 3 de Efésios, no versículo 8, ele vai dizer: eu sou o menor de todos os santos, eu sou o menor de todos os cristãos, sendo que Paulo tinha experiências extraordinárias com Cristo, mas ele não ousava se exaltar, a se vangloriar, porque ele sabia que ele era vaso de barro e que o poder e os tesouros são de Deus. E a única vez onde Paulo vai dizer que ele é o maior está em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15. Ele vai dizer: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. E Cristo morreu para salvar os pecadores, do qual eu sou o maior. Paulo, quanto mais próximo ele estava de Deus, mais fraco e pecador ele percebia que era. O Senhor Jesus quer nos transformar, mas não esqueça de uma coisa: eu preciso reconhecer que sou vaso de barro, para que os tesouros estejam em mim e o poder dele se aperfeiçoe na minha fraqueza. Que o Senhor Jesus te abençoe. Fique com esta palavra e até o fim.